Olá pessoal, seja muito bem-vindo ao canal Lendo Querendo, e hoje então, tá certo? A gente vai conversar um pouquinho sobre um livro de temática um pouco diferente aqui no canal, tá certo? A gente vai conversar um pouquinho sobre Um Homem Torturado, tá certo? É um livro em si que vai por volta aí de reportagens sobre um dos que sofreram na ditadura militar, tá certo? Aqui no Brasil. E assim, o subtítulo mesmo tá como Nos Passos de Frei Tito de Alencar. Foi escrito por Leneide Duarte Pion e Clarice Meirelles. Bom, gente, aqui mesmo, tá bom? Nesse livro, pelo menos, tá bom? A gente vai acompanhar relatos até um pouco fortes em determinadas partes, tá bom? Eu li para meio que quase uma apresentação de escola, tá certo? Então, eu vou tentar aqui meio que contar um pouquinho mais sobre o fato ocorrido, né? Do Frei Tito de Alencar, e depois eu vou dar uma opinião um pouco sobre o livro, tá bom? É um livro pesado, tá certo? Em alguns temas, sim, né? Porque, como eu falei, aqui a gente vai acompanhar um homem torturado, né? Como o próprio título diz. Então a gente vai acompanhar muita coisa pesada mesmo. E no prefácio desse livro, tá bom? A gente já percebe já o clima já de início, tá bom? Olha, Um Homem Torturado é a reconstrução da militância de uma das figuras mais trágicas da resistência à ditadura militar, Frei Tito, frade dominicano preso e torturado junto com outros religiosos que deram apoio logístico à ALN, de Carlos de Marighella, acho que eu estou falando certo, Marighella. Tito suicidou-se anos depois em um convento francês. A tortura havia conseguido quebrá-lo psicologicamente, transformando sua vida posterior em um inferno de delírios e alucinações. Sabe o que eu não entendo? É que basicamente quando eu fui pesquisar algumas resenhas aqui no YouTube mesmo, tá certo? A respeito desse livro, eu encontrei praticamente, sei lá, quase nenhuma, tá certo? Eu não sei se tem um filme sobre esse livro aqui, mas eu acredito que deva ter, tá certo? Eu acredito que deva ter, mano, tá bom? Porque é um relato muito pesado, tá bom, gente? Mas primeiro em si, vamos conhecer um pouquinho quem foi Frei Tito, tá bom, gente? Como a gente percebeu aqui no prefácio, nesse primeiro parágrafo em si, a gente percebe que o Frei Tito em si é esse dominicano, tá certo? Que aqui no livro a gente sabe que desde a adolescência em si, a sua juventude, ele gostava muito de leitura teológica, né? Ele lia muito em si, né? Ele sempre teve esse dom de curiosidade mesmo, né? E ele percebeu em si, até um certo dia, o seu dom mesmo, né? De entrar para um convento. E aí o seu pai mesmo, né? A sua família em si, acabou meio que de início não gostando da ideia, né? Mas aos poucos percebeu que o filho mesmo tinha um certo dom ali para entrar no convento, né? Devido em si a toda a sua bagagem, vamos colocar assim. Então o Frei Tito que vai entrar no convento mesmo ali, tá certo? E assim, gente, é um dos momentos mais orgulhosos da família mesmo, né? É esse, né? É quando seu filho realmente se torna meio que sacerdote, né? Vamos colocar assim, né? A palavra certa seria um jovem dominicano, né? Então ele entra lá, tá certo? E assim, ele vai meio que acompanhar, vamos colocar assim, essas greves de estudantes, né? Essas greves que eram feitas na época, muitas até para reivindicar direitos ou algo do tipo, né? Então, o que vai acontecer aqui, gente, basicamente, tá certo? É que ele vai ser chamado de comunista, vai ser chamado de todas as palavras agressivas que vocês puderem colocar aí, né? Então, ele vai ser muito acusado, ele vai ser visto como realmente, né, uma oposição ali ao governo, né? Não só ele, mas os outros dominicanos também. Então, quando ele tá ali em uma noite mesmo, né, prestes a dormir, né, quando ele pensa que tudo está bem, né, aí a gente vai acompanhar meio que o inferno aqui na história, né? Porque basicamente, né, o delegado, acredito eu, mas em si os policiais batem ali no convento mesmo, né? E acabam prendendo ele e os outros dominicanos ali também do local. Então ele acaba indo, tá certo? Ele precisa mesmo não ir, né? E aí realmente, né, ele vai adentrar ali no presídio, né? Onde vai sofrer diversas torturas, tá bom? Aí sim entra a palavra, vamos colocar assim, né? De tudo que vocês imaginarem, né? Vai ter até um capítulo aqui, uma parte do livro, né? Em que realmente meio que a prisão lá até chega em um certo momento em que o torturador mesmo fala, né? Que é o sucursal do inferno, né? De tão triste e melancólico e dolorido, né?
que é. Então ele vai realmente no presídio lá e assim, gente, é pesado, entendeu? Os relatos mesmo, né, são muito pesados, entendeu? O que ele sofre lá dentro mesmo, né, é muito pesado, né? A resistência que ele tem para aguentar tudo aquilo lá dentro é muito pesado. Basicamente, tá bom, gente? Eu separei aqui um parágrafo, tá certo? Logo de quando meio que a gente vai acompanhar também nesse livro, tá bom? Os relatos familiares, tá bom? E um desses relatos aqui é da Nildes, tá bom? Eu acabei esquecendo aqui o que ela realmente é do cara lá mesmo, tá bom? Do dominicano mesmo. Mas em si, ela vai dizer aqui o seguinte, ó. Eu tinha preocupação com a atuação política dele. A partir de 1964, ele participava de greves de estudantes, era chamado pelos colegas abertamente de comunista. Eu tinha medo, no entusiasmo da juventude e do idealismo. Tito achava que ia mudar o mundo. Depois caiu na real, chegou a me dizer: fomos inocentes, ingênuos, conta Nildes. Então, basicamente, o que a gente acompanha em certo momento mesmo, né, logo de início na carreira de Tito mesmo, né, é toda essa vocação, esse dom, né, de querer mudar o mundo, né, esse jovem idealista mesmo, né, que tem um dom de sempre aprender, de transmitir conhecimento e de querer meio que inovar e querer o bem dos outros mesmo, né. Então aqui a gente vai acompanhar também o seguinte: antes de ser preso, Tito tinha duas certezas: o sacerdócio era sua vocação e o convento uma fortaleza. Lá estava seguro. A segurança do convento se mostrou uma ilusão quando o delegado Fleury o arrancou de seu sono e levou-o algemado na madrugada do dia 4 de novembro de 1969. A narrativa desse livro mesmo, tá bom, gente? É um pouco poética, ela é um pouco leve, mas ela é muito gostosa de ser lida aos poucos. Então você gosta muito de ler. Aquela narrativa leve onde a gente passa uma tarde ali lendo, sem preocupações reais, sentindo um peso mesmo, né? A melancolia aqui do livro mesmo. Mas é um livro que eu, pelo menos, eu achei muito bem escrito em si, em alguns quesitos. Ele traz ali algumas informações muito legais a respeito. Eu acabei também pesquisando ali algumas coisas também, né? Eu fui na Wikipédia, né, saber um pouquinho mais sobre o Frei Tito em si, apesar do livro já ter me dado muitas informações em si. E aqui a gente vai saber logo, né, o tipo de tortura mesmo, né, que ele vai sofrer lá dentro, né? Como eu falei, né, quando ele entra lá no sucursal do inferno mesmo, tá bom? Ele vai, tipo assim, gente, ele vai ser meio que oprimido ali a dizer a verdade, a dizer o que os torturadores ali querem, né? Se eu não me engano, dos torturadores em si é o Maurício Lopes, tá bom? Eu acho que eu tô falando errado, acredito que deva ser esse mesmo em si, e vai realmente forçar ele ali a falar o que eles querem, né? E vai até chegar um certo momento em que o próprio Tito diz que não tem nada a dizer, mas eles querem porque querem que ele diga ali alguma coisa, que eles digam realmente o que eles querem que ele diga. E tipo assim, é muito pesado ver toda essa pressão que é colocada mesmo nele, né? Chega em vários momentos aqui em que a tortura basicamente é o dia todo, né? Tipo assim, 48 horas, né? 24, né? 2 dias praticamente, né? Chega em dias mesmo, né? Que é tipo 40 minutos de, sei lá, da cadeira elétrica mesmo, né? De eletricidade mesmo. E é pesado, tá bom, gente? Aqui a gente vai ter, por exemplo, né, o pau de arara, né? Mas enfim, choques elétricos muito pesados, por sinais, né? Na cabeça e nos órgãos genitais, pés, mãos e ouvidos também, tá bom? Socos, paladas e palmatórias. São apenas alguns dos métodos de tortura pelos quais Tito passou durante 48 horas, tá bom? Imagina isso, né? Aliás, não tem como nem imaginar, né? Enfim. Além disso, foi preso na chamada cadeira do dragão e queimado com cigarros, só para você ter ideia, tá bom? Então é muito pesado mesmo, né? E só para finalizar mesmo, né? O que vai acontecer é que ele vai meio que querer se matar, minha gente, né? Ele não vai aguentar toda essa pressão, tá bom? Ele não vai aguentar, vamos colocar assim. Aliás, ele vai aguentar muito, eu diria até, comparado até o momento em que ele quer se suicidar, né? Porque ele vai passar vários momentos de tortura em si e ele vai realmente entrar ali na cela, né, dele em si e conversando com o cara lá, né, que também acaba ajudando ele em um certo momento, ele acaba pensando, refletindo, né? E agora, né? Eu não tô mais aguentando isso, né? Qual é o jeito de eu acabar com tudo isso? E aí ele pensa realmente em se matar. Ele encontra realmente ali nos lixos mesmo, né?
é uma certa lata, né? E aí ele afia meio que essa lata, né? Querendo cortar o pulso, né? Pra se matar mesmo ali. E aí realmente o cara que tá ao lado dele, né? Da cela em si, percebe aquilo e acaba falando, olha, não faça isso não, porque realmente eu sofri muito mais que você e tô aqui. E só pra você ter ideia, tá bom, gente? Esse cara que falou isso pra ele, né? Teve os órgãos, os testículos em si, quebrados, esmagados em si. E assim, é pesado, tá bom? Muito pesado mesmo. E aí, basicamente, né, para dar aquela resumida em si, né, como eu falei que os parentes em si vão meio que ter relatos aqui dele também, né, logo do início, por exemplo, a dona Nildes, né, a gente vai ter também o capítulo do A Prisão, o Sucursal do Inferno, o Escolhido, o Escarlate, Santiago, e aí a gente vai ter, tá bom, gente, os últimos, vamos colocar assim, dias, aliás, os últimos tempos do Frei Tito mesmo, né. O que vai acontecer, gente, é que ele vai ser deportado, tá bom, eu vou dar uma resumida. Ele vai ser deportado para o Chile, parece, né? E aí ele não vai conseguir ficar lá devido às ameaças em si. Então ele vai partir para Roma, tá certo? E ele também não vai, meio que, ele não vai ter esse apoio da Igreja Católica ali na Roma, pelo que eu notei aqui. E aí ele vai para Paris, tá certo? E lá ele consegue realmente ter ali um certo apoio dos dominicanos com eles ali. E o que vai acontecer, tá bom, minha gente, é assim, terrível, porque o final mesmo da história de Frei Tito mesmo, né, é que ele acaba se matando mesmo, né? É tão certo que os familiares, é o familiar, eu não sei agora, mas em si, acabam encontrando ele mesmo, né, enforcado, né, numa corda, né? E aí não sabe ao certo se foi ele que se matou ou se foi alguém que matou ele. Mas a maioria fala realmente, né, que ele se suicidou mesmo, né? E é o que basicamente a gente vai encontrar aqui, né? A gente tem, por exemplo, a visita de Nildes, o último refúgio, né? Essas são as partes dos livros mesmo, né? Por último tem os resumos bibliográficos, né? Que é toda o conhecimento, vamos colocar as referências que a autora, né? Os autores desse livro teve, né, o cuidado de elaborar. É um trabalho muito bem feito, eu achei, tá bom? E o que vai acontecer é que depois de ele se suicidar mesmo, tá bom? Vai ter essa agenda, né, onde ele escreve mesmo ali, e aí e essa agenda em si foi encontrada, e aliás foi escrita, me perdoe, durante os seus últimos dias de vida, tá bom? E aí ele vai dizer o seguinte, é a frase, tá bom, antes de morrer. São noites de silêncio, vozes que clamam no espaço infinito, um silêncio do homem e um silêncio de Deus. Fantástico. Fica a indicação do livro muito bom, muito bem escrito, eu achei, né? Traz ali um documentário, certo? Vamos colocar assim, né? Eu diria, enfim, um conteúdo jornalístico muito bem construído pelos autores aqui. E assim, gente, né, a gente deve pensar essas histórias aqui, né, só como um dos exemplos, né, de várias outras pessoas que também sofreram ditadura também, né, aliás, que sofreram com a ditadura, né, e quando a gente para pensar no próprio dominicano em si, né, vai chegar um momento em si em que mesmo, né, ele vai dizer mesmo, né, imagine os outros dominicanos também, o que estão sofrendo ali dentro, né. Então é muito pesado, é angustiante, mas é ao mesmo tempo uma representatividade para a gente mesmo, né? Pensar sobre esse assunto, né? É um tipo de assunto a sempre estar se pensando, a sempre estar comentando, debatendo em si, né? E lembrando, né? É triste, mas eu achei um trabalho muito bem construído nesse livro aqui, tá bom? Vale super a pena. Ok? É isso, tá bom, minha gente? Não esqueça de comentar embaixo também, caso você tenha lido em si, caso você tenha ouvido falar sobre o feitiço de Alencar, que eu acredito que também é um caso muito bem conhecido e exteriormente, tá bom? Deve ser pelo que eu vi também, já que ele passou ali, né? Enfim, comenta aí embaixo também que eu quero saber, né? E, né, leiam esse tipo de assunto que é angustiante, tá bom, gente? É aquele tipo de livro que quando a gente termina, a gente acaba refletindo ali várias vezes, né? E é pesado, tá bom? Mas a gente acaba refletindo ali e é isso que conta aqui talvez na história, tá bom? Eu acho um trabalho muito bem construído, por sinal.
Se você gostou do vídeo, não esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho para receber a notificação do vídeo, tá bom? Também não esqueça de deixar o joinha, isso me ajuda muito, assim eu sei se você gostou desse vídeo ou não. Comentar aí embaixo também, que eu já tinha falado, falo de novo aqui, tá bom? Compartilhar o vídeo realmente, né, para quem gosta desse conteúdo em si, né, para quem gosta de querer saber um pouco mais sobre a ditadura militar aqui no Brasil. E foi, acredito eu, o meu primeiro livro sobre a ditadura militar no Brasil, né? Eu pretendo ler mais, tá bom? Me indiquem alguns tipos de livros sobre o assunto que eu ficarei grato em saber. Talvez eu ainda leia para fazer alguns vídeos aqui no canal, quem sabe. Mas enfim, é isso, tá bom? Nos vemos no próximo vídeo. Até lá.